Retomamos aqui nossas aulas, né? A gente estava falando um pouco sobre a evolução do, do princípio da obrigatoriedade, só as origens, né? A gente fez um panorama bem simples, mas para a gente é bom ter uma visão com uma perspectiva da evolução do nosso sistema. Então a gente estava falando que houve um movimento de reformas, né, na Revolução Francesa, houve logo em seguida um pequeno movimento de contra-reforma, mas não, esse movimento de contra-reforma não foi aplacado, não aplacou a vontade de retornar ao sistema anteriores, né, de modo que logo em seguida, em 1801, foi feita uma nova lei que criou de forma efetiva o Ministério Público e atribuiu a função de realizar a investigação secreta escrita ao denominado juiz de instrução. Tá? Essas sucessões legislativas foram amadurecendo e sedimentando as bases para a criação do denominado Código Napoleônico. Né? Então, de modo que em 1808, esse é um marco muito importante na nossa história processual penal, criou-se o Código de Instrução Criminelle, não sei falar francês, pelo menos pronunciar isso aqui, mas vocês entendem a Código de Instrução Criminal, né, que nele estabelecia o denominado sistema processual misto, né, nele o novo processo penal era dividido em duas partes, uma investigatória de natureza inquisitória, que era encomendada ao juiz de instrução, exemplo que já vinha dito na lei de 1801, né, e outro de acusatória, segunda fase acusatória, que era acusatória pública e contraditória. Então, é o denominado sistema inquisitório, o sistema misto, né, em que a primeira fase da investigação é inquisitória, a segunda é acusatória, que tem ainda grandíssima influência no nosso sistema atual. Né? O Código Brasileiro ele é fortemente influenciado por esse sistema. Né? Então, culminou-se então com toda essa revolução, esses ideais da Revolução Francesa de 1789, combinando com o Código Napoleônico de 1808, veja que um breve período de tempo, não apagou, apesar dessas mudanças, dessa contra-reforma, não apagou-se os vários ideais iluministas. Né? Durante todo esse tempo, né, mesmo apesar dos movimentos contra a reforma, permaneceu muito forte ainda a ideia de que o poder executivo e o poder judiciário deveriam estar vinculados à lei. Né? Aquela ideia de que, preconizada principalmente por Rousseau, de que a lei constituía a expressão da vontade geral, né? Devendo os demais poderes estar imprescindivelmente submetidos a ela, né? Com o fim de evitar-se as arbitrariedades do ancien regime, do antigo regime. Né? Nesse sentido, depois da Revolução Francesa, pairava uma séria desconfiança sobre o poder judiciário, e para os iluministas era precisamente o princípio da legalidade que amarrava as suas mãos. Então, o princípio da legalidade, para os iluministas, ele amarrava as mãos do poder judiciário, evitando-se os abusos que foram cometidos antes da Revolução, no antigo regime. Né? De modo, inclusive, que o próprio Montesquieu já falava que o juiz, o poder judiciário, nada mais era do que a boca que pronuncia as palavras da lei. Então ele era um mero instrumento da manifestação da vontade do povo que era constituído pela lei. Então os iluministas acreditavam que a lei limitaria o arbítrio dos juízes, vezes que, como defendia o próprio Montesquieu, mais uma vez, no governo republicano, é da natureza da Constituição que os juízes sigam a letra da lei. É uma visão bem positivista. Né? Então, de acordo com esses ideários da Revolução Francesa, o princípio da legalidade surgiu como um limite claro que o poder do povo, legislativo, impunha aos juízes. Né? Pois, como afirma o professor Bovino, grande professor, né, dizia: o poder judiciário é longa-manos do monarca que a Revolução Cidadã de 1789 pretendia amputar. Então, o princípio da legalidade marcava essa forma de limitação ao poder constituído. Então, de modo que o princípio da legalidade floresceu, né, inclusive na sua vertente processual, nesse contexto iluminista. Tá?
tá? Só lembrando, pessoal, que é importante assentar isso aqui, que a gente aprende muitas vezes, né, na faculdade, né, nos livros, né, que o princípio da obrigatoriedade, né, a gente aprende mais aqui no Brasil a ideia do princípio da obrigatoriedade. Se a gente for estudar outros livros, a gente vai ver que muito se fala em princípio da legalidade processual, tá? Então, a legalidade processual é muitas vezes usada para falar do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Existem autores, inclusive, que usam essas duas expressões como sinônimas, né? Então, tem gente que diz que o princípio da legalidade processual é igual ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. No entanto, isso me parece ser um equívoco. O princípio da legalidade processual é um pouco mais amplo. No Brasil, por exemplo, é adotado, ele pode se desdobrar em 4 facetas, né? Então, abrange o dever de investigar os fatos, previsto, por exemplo, no sistema atual, no artigo 6º caput do Código Penal. Então, toda vez que chega a autoridade policial, é obrigatório investigar. O princípio da obrigatoriedade da ação penal, previsto dito por alguns que está previsto no 24 do Código de Processo Penal. A meu ver, não há previsão expressa do princípio da obrigatoriedade da ação penal, porque não é possível extrair do 24 essa consequência. Desdobra-se também o princípio da legalidade processual na impossibilidade de existência do processo penal. O Ministério Público não pode desistir da ação penal, né? Não pode desistir do processo penal, não pode renunciar, né, o processo penal, artigo 42 do Código de Processo Penal, e também a vedação de renúncia ao recurso já interposto, prevista lá no 576 do Código de Processo Penal. Então, a ideia de legalidade processual, ela pode ser subdividida e manifestada em todas essas facetas. Vejo que na faceta investigatória, na faceta do exercício da opinião delicti, né, a faceta no exercício do processo penal e a faceta no exercício do recurso já interposto, né? Então, é certo dizer que o princípio da legalidade ele é mais amplo que o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Mas aqui é interessante dizer que o princípio da legalidade processual penal, e aqui foi para mim, na minha pesquisa, algo que eu não sabia, descobri, fala-se pouco nesse sentido nos livros brasileiros, e alguns livros estrangeiros falam que o princípio da legalidade processual tem influência iluminista, mas aqui eu descobri, não eu descobri, mas das minhas pesquisas verifiquei que atribui-se a paternidade do princípio da legalidade processual ao Kant, né, que era um grande iluminista, né, um grande influenciado pelo filósofo iluminista, né, que foi um dos primeiros precursores do princípio da legalidade processual na sua obra Rechtslehre, né, a teoria do direito, de 1797 e 98. Você veja que praticamente pouquíssimo antes da Revolução Francesa, que apresentava, além de outros argumentos, ele dizia que toda vez que havia um homicídio, a lei processual necessariamente deveria incidir. A lei, então, a aplicação da lei processual penal era um imperativo categórico. Aqui a gente vê, né, a ideia de legalidade processual, né, muito similar, depois a gente vai fazer um link com isso, com a ideia do princípio de uma teoria absoluta da pena. Agora a gente já muda para direito penal, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, as teorias absolutas da pena dizem que a pena tem que ser aplicada independentemente de qualquer função preventiva que ela exista. Então, teria uma função meramente retributivista. E o grande pai das teorias absolutas, né, que hoje já estão praticamente extintas, pelo menos no sistema continental como o nosso, né, pouca gente defende, né, o princípio da retributividade, de que a pena tem uma natureza retributivista, né, mas sim uma função preventiva, né, a pena funcionaria como a aplicação da pena funcionaria como um imperativo também categórico, e nada mais lógico que
se a pena é um imperativo categórico, a propositura da ação penal, a imposição, a persecução penal também constituiria um imperativo categórico, ou seja, algo que tem que ser feito independente de qualquer outra razão. Então, mesmo que independente de qualquer análise político-criminal, a ação tem que ser proposta. Tá? Então, essa é uma origem do kantiana e que também foi desenvolvida pelo Feuerbach. A gente aprende, né, no direito penal que o Feuerbach é o grande pai do princípio da legalidade, né, num crime sine lege. Né? Esse é o grande pai, o desenvolvedor desse princípio, não tenha dúvida, todo mundo sabe, é o Feuerbach. Né? Mas aqui também a gente verifica que ele também tem uma grande contribuição no desenvolvimento do princípio da legalidade, não só da legalidade penal, mas também da legalidade processual penal. A gente vê lá no seu Revision der Grundsatz Grundbegriff des Positiv, wenn peinlich Recht, né? Mais conhecido como der Revision, a revisão, né? De 1799. Ele, muito embora não empregasse a expressão princípio da legalidade processual, acaba por acrescentar também as bases desse princípio. Né? Então, o Feuerbach desenvolvia o princípio da legalidade a partir também de uma visão de que o processo penal como um imperativo categórico. Né? Então, para o Feuerbach, ocorrendo do crime, necessariamente tinha que se aplicar, né, iniciar a persecução penal. Né? Aqui também é importante colocar um asterisco, que a gente sabe que o Feuerbach, ao contrário do Kant, ele propugnou, é o pai, o grande pai na teoria da pena, das teorias preventivistas, ou da denominada teoria da coação psicológica, né, da prevenção geral negativa. Então, o Feuerbach é o grande pai dessa teoria, então ele não tem propriamente uma visão absoluta da pena, não tem uma visão retributivista, mas sim preventivista. Mas a sua visão ela é dividida, né, em um aspecto que a lei penal seria um imperativo, né, um imperativo categórico a imposição da lei, apesar de que ele desenvolvia a ideia de que o processo penal, né, o processo penal era imperativo, mas a lei penal funcionava como uma visão, de coação psicológica. Então a função da lei penal seria isso. Não há nenhuma incongruência nisso. Então a gente vê que as raízes, né, do processo penal, do princípio da legalidade processual penal, estão precisamente aí. Uma visão absoluta da pena, né, uma visão de que o processo penal funcionaria como um imperativo categórico. Então aqui nós vimos, identificamos, achamos aqui, né, a origem, né, do princípio da legalidade processual penal, né, ou também conhecido como o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Né. Desse histórico, todo esse histórico, a gente pode chegar a algumas conclusões. Né. Primeiro, né, que o princípio da legalidade processual penal, né, ou da obrigatoriedade, teve sua origem primordial no ideário iluminista, né, como uma forma de abuso, de limitação dos abusos e arbítrios ocorridos no antigo regime. Né. Então, o princípio da legalidade processual, ele visava proteger o cidadão contra os abusos, né, de perseguição ou não, de acordo com se o soberano gostava ou não. Né. Então, a lei como a lei pretendia realizar o princípio da igualdade entre os cidadãos, né? Não, o processo penal não servia para proteger os amigos nem para perseguir os inimigos. Né? A segunda conclusão que a gente pode chegar é que, além da obrigatoriedade, né, a visão quer dizer, a visão da obrigatoriedade ela tem uma forte influência da teoria absoluta da pena, de uma visão retributivista da pena. Né? E com isso a gente pode já fazer, né, um link importante entre as teorias da pena, né, e as teorias e o princípio da legalidade processual penal. Então,
é certo que aquilo que influenciou, isso é importante, me parece, aquilo que influenciou, né, a criação do princípio da obrigatoriedade da ação penal foi precisamente essa visão da teoria absoluta da pena, né? Ou seja, a pena serve para retribuir as práticas criminosas, independentemente de qualquer do cumprimento de qualquer função preventiva, no caso concreto, de qualquer função de melhoramento da sociedade. A pena tem que ser aplicada porque é uma pena. A pena é um imperativo categórico. O princípio da legalidade processual vem dessa origem, tá? Então, nesse aspecto, e vocês sabem, né, que as teorias absolutas, já falei um pouquinho sobre isso, as teorias absolutas da pena estão hoje praticamente superadas, né? Então, a gente pode ver, já concluir, a existência de um descompasso entre um dos fundamentos principais da teoria do princípio da obrigatoriedade da ação penal e da sua manutenção. Então, aquela razão, uma das razões fundamentais pelas quais foi criado o princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, de que o processo se constituiria um imperativo categórico para cumprir uma função absoluta da pena, esse fundamento esvaiu-se hoje em dia, porque praticamente há um grande consenso no sentido de que a pena tem que ter sempre uma função preventiva. A pena não é uma expiação, não é uma retaliação, ela tem que cumprir funções de prevenir a prática de novos delitos, né? Hoje, majoritária, né, a função da prevenção integradora do professor Roxin, né, que a pena tem uma função de prevenção geral positiva, negativa, especial, positiva e negativa. Então, todas essas funções integradas, vistas de forma integrada, cumprem a função do direito penal, que é a proteção dos bens jurídicos tutelados, é evitar que novos bens jurídicos tutelados sejam violados, tá? Então, a gente já retira aqui um dos fundamentos teleológicos do princípio da obrigatoriedade. Por isso que a gente tem que ter uma nova compreensão da obrigatoriedade, tá? A obrigatoriedade, como a gente viu, não tem só esse fundamento, ela tem algo de bom, né? Que é precisamente cumprir a persecução penal de forma igualitária, né? Evitar a perseguição de inimigos e a proteção de amigos, né? Então, esse princípio da igualdade que subjaz ao princípio da legalidade, me parece que ele deve ser mantido, né? No entanto, a propositura entrar com um processo penal só por entrar, só para como uma espécie de imperativo categórico, sem verificar no caso concreto se ele cumpre a função preventiva do processo penal, me parece hoje um sem sentido, né? Por isso que a gente tem que fazer uma releitura do princípio da obrigatoriedade. Então, a gente pode superar essa visão mais atrasada, digamos assim, ou mais tradicional do princípio da obrigatoriedade da ação penal, e aqui nós chegamos no presente, né? A gente pode superar a ideia de obrigatoriedade por algumas razões. Primeiro, é que no nosso Código de Processo Penal não há uma previsão expressa. O 24, com devido respeito de que pensa ao contrário, não prevê expressamente o princípio da obrigatoriedade. Em segundo, né, houve o abandono das teorias absolutas da pena. Então, toda a matriz, manancial teórico que sustentava de grande forma o princípio da obrigatoriedade, retirou-se, né? Terceiro fundamento é que o funcionalismo penal, com a ascensão do funcionalismo penal, né, cada vez mais se tem como certo de que o direito penal serve para tutela dos bens jurídicos, né? Então, o funcionalismo teleológico, o professor Roxin, que me parece bastante convincente e adequado, a ideia é de que o direito penal só serve para tutelar bens jurídicos. Então, a gente sempre tem que verificar se no caso concreto cumpre o processo, a propositura do processo vai cumprir ou não essa função do direito penal. Então, verificar é possível, então, que se verifique no caso concreto
a existência ou não, a realização ou não dessa função político-criminal do direito penal. Tá? Então, com a obrigatoriedade, não há possibilidade de se verificar, ou deve-se sempre entrar com ação penal. A partir de uma visão funcionalista, a gente tem que verificar se no caso concreto é interessante, a partir de uma função político-criminal, que se propõe, que se deflagre o processo penal. Então, é necessária, portanto, uma nova compreensão do princípio da obrigatoriedade. Tá? Para que ele, né, esse princípio deve, à luz dessas críticas, a meu ver, deve ser visto como o princípio da obrigatoriedade da ação penal deve ser visto no sentido de que deve se cumprir na persecução penal o princípio da igualdade, ou seja, o processo penal jamais pode ser utilizado para perseguir inocentes, perseguir inimigos ou para proteger amigos, né, amigos do poder. Né? Então é ainda necessária a manutenção dessa ideia de princípio da igualdade e também o princípio da moralidade previsto no 37, né, caput do nosso Código Penal, né, Código Penal da nossa Constituição, que diz que os agentes públicos devem atuar de forma objetiva, de forma adequada, de forma a cumprir, de forma a cumprir o interesse público sem proteções ou perseguições. É um princípio que proscreve, que proíbe a arbitrariedade. Então, essas razões ainda são necessárias para a compreensão do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, o direito penal e o processo penal devem cumprir sua finalidade preventiva e esse objetivo pode ser alcançado, essa é uma grande conclusão que se pode chegar, por meios alternativos ao processo, de forma muito mais efetiva e muito menos contundente. Então, pessoal, né, a partir dessa nova compreensão do princípio da obrigatoriedade, pode-se chegar à afirmação de que na hora de exercer a ação penal é permitido que as autoridades públicas, né, nomeadamente o titular da ação penal, que é o Ministério Público, possa fazer um juízo de valor se a propositura da ação penal vai ser adequada ou não vai ser adequada para o cumprimento das funções político-criminais de prevenção. Pergunto para vocês, desde uma perspectiva preventiva, parece adequada, por exemplo, uma coisa que infelizmente acaba acontecendo com todo esse atraso de processo penal, que esse também é uma das facetas, um dos prejuízos que o princípio da obrigatoriedade da ação penal leva, né? Ou seja, o Estado não consegue cumprir, por mais promessas, mais bonito que seja, dizer nós temos que processar e julgar todos os casos, ou bonito ou feio, dependendo da concepção que a pessoa tem, né? Nós temos que processar e julgar todos os casos, mas para fazer justiça, né? Mas isso é uma falsa promessa. Dizer que vai processar e julgar todos os casos é uma ingenuidade ou uma mentira, né? Porque com isso, especialmente num país como o nosso, que há uma alta incidência de ilícitos, né, não se consegue cumprir de forma adequada essa função, porque com todos os processos, ao processar e julgar todos os casos, as varas criminais ficam abarrotadas, o sistema penal fica superlotado e o Estado não consegue dar uma resposta adequada num prazo adequado. Né? Então, convém indagar que se, desde uma perspectiva político-criminal, é melhor para o Estado, para cumprir sua função preventiva, que faça um acordo lá, poucos dias depois do fato, um acordo menos contundente, né, que a pena, né, é muito mais adequado, é muito mais adequado fazer esse acordo com a assunção de obrigações ou esperar lá o cara, às vezes lá com 18 anos, tomou um porrete lá, saiu lá à noite, lá acabou vendo uma bicicleta, leva em casa, no outro dia o cara acorda lá com a polícia em casa e tá lá a bicicleta que o cara furtou. Então, uma loucura lá de jovem, um fato isolado, né? Esse cara invariavelmente vai acabar sendo processado e quase com certeza vai ser condenado, preso em flagrante muitas vezes, né? Então esse cara vai, o que acontece? Passa dos 18, chega lá quando tem 24, 25 anos, o cara já tem emprego, já tem família constituída, a sentença penal condenatória atinge a sua vida e ele que já tinha voltado, já tinha posto no trilho a sua vida, acaba
tendo que agora cumprir a sua pena, o que dificulta, né, sobremaneira a função preventiva do Estado. É muito melhor que exista uma resposta adequada lá, muitas vezes poucos dias depois, né, ainda que menos contundente, né, para essa função preventiva, para tentar botar no trilho, digamos assim, a vida dessa pessoa. Não tenho dúvida que um acordo, a solução por via de acordo, é muito mais adequada e cumpridora de uma função preventiva do direito penal, né? Então, é certo, e eu acho que posso chegar a algumas conclusões, não sei se vocês concordam, que, primeiro, o princípio da obrigatoriedade da ação penal tem coisas boas. Então, a ideia de igualdade, moralidade e proscrição da arbitrariedade, isso tem que ser mantido, né, independentemente de qualquer concepção que se adote com relação à possibilidade ou não de abrir mão do processo penal. O nosso sistema brasileiro, de natureza republicana, influenciado pelo sistema continental, exige que as autoridades públicas atuem de forma imparcial, objetiva, né, e de forma a cumprir o interesse, sempre o interesse público. Segundo, né, nem sempre, ou melhor, quase nunca, né, em grande parte, a obrigatoriedade de ação penal acaba não cumprindo de forma adequada a função preventiva do direito penal. Então, a possibilidade de eleição de prioridades, de saber aquilo que deve ser levado ao julgamento full trial, ou seja, um processo penal, julgamento, instrução e julgamento, né? Essa possibilidade, a gente tem que escolher quais os casos, né? E essa escolha, claro, tem que ser feita por meio de um parâmetro normativo que foi trazido agora via de lei pela lei denominada Lei Anticrime, que inseriu o artigo 28A do Código de Processo Penal, né? Então, a possibilidade de acordos, né, com limites, com critérios e estabelecendo um panorama normativo, né, me parece muito mais adequada para que o Estado cumpra a sua função preventiva. Ademais, um dos efeitos colaterais sobre a possibilidade de acordo, na verdade não é um efeito colateral, mas é um dos grandes efeitos, é uma diminuição brutal do volume de processos que são levados ao juízo, né? Então, as varas criminais, né, e essa, espero, e se acontecer o que aconteceu em quase todos os países que adotaram sistemas semelhantes, o esvaziamento, a diminuição brutal de serviço nos processos penais. Isso leva a um efeito positivo, que é que os juízes possam julgar com mais tranquilidade, celeridade e tempo, né, os casos penais importantes. Então, aqueles grandes roubos, os grandes furtos, os grandes estupros, os homicídios, né, o juiz não vai ter que ficar passando, né, o dia inteiro ouvindo lá testemunho, uma audiência de um furto de uma bicicleta, um porte de arma, né, nenhum país com devido respeito decente um juiz, se paga um juiz, um promotor, né, e às vezes um defensor público para ouvir, passar a tarde inteira ouvindo testemunhos instruindo um caso que tem uma escassa gravidade, casos que poderiam muito bem ser solucionados pela via do acordo, enquanto estão acumulando lá nos escaninhos judiciais casos extremamente graves que esses merecem uma resposta rápida e adequada, né? Então, a ideia, a consequência é que se julgue mais rápido, que os tribunais de justiça julguem, TRFs julguem de forma mais rápida e também os tribunais superiores tenham esvaziado muito do seu volume de serviço para tratar dos casos importantes, né? E isso é importante inclusive para os acusados. Nada pior para um acusado de um caso complexo do que ser julgado por um juiz que está cheio de trabalho, né? O juiz criminal, eu sempre falo isso, ele tem que ser um juiz que está quase sem trabalho, né? Para que ele possa cumprir de forma adequada a sua função, possa lá fazer cumprir a plenos pulmões o princípio da imediação, o princípio da oralidade, né? O nosso Código Processo Penal manda, né? E infelizmente na prática
não se cumpre, e por várias razões, e essas razões vão ser esvaziadas com um acordo de não persecução penal, é que se processe e julgue em audiência os casos que é possível, salvo aqueles casos extremamente complexos. Então, um crime de roubo lá que veio a testemunha, reconheceu, tem uma avaliação, tem todos os dados ali, né? O cara confessa, a audiência tem que ser julgado, tem que fazer a alegação final em audiência e sentença em audiência. Isso é uma grande garantia também para o acusado, para que ele saiba e tenha certeza que ele está sendo condenado, está sendo acusado por um promotor e não pelo seu estagiário, pelo seu assessor. Ele está sendo acusado por um promotor que assistiu e ouviu todas as testemunhas e está com todos os elementos ali frescos na memória e está também, da mesma forma, sendo condenado por um juiz em audiência, né? E não por alguém lá que vai transcrever para o juiz o teor da audiência, né? Que nos grandes efeitos colaterais nocivos também do excesso de serviço é que para fins de sobrevivência os juízes cada vez mais têm que delegar algumas funções. Então, assessor fazendo minuta, claro que os juízes responsáveis sempre vão ler e revisar e assistir a testemunha, tudo, mas não são os juízes que fazem diretamente. Então, quando o volume de processo diminui fortemente, a possibilidade dos juízes fazerem essa sentença em audiência e cumprir de forma muito mais ampla, salvo aqueles casos complexos de alta indagação com relação a provas documentais, fica um pouco mais difícil julgar em audiência. Mas nos demais casos, não há problema nenhum e o que o Código manda e é o que os princípios processuais penais recomendam, né? Então, esses são alguns efeitos colaterais positivos, né, da possibilidade de solução dos casos penais via acordo. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar, então, esse segundo bloco agora e depois vamos voltar no terceiro bloco falando um pouco sobre o plea bargain no sistema anglo-americano, falar sobre as influências, sobre as outras formas de consenso no nosso sistema e depois vamos entrar no acordo não persecução penal, que não tenha dúvida é errado falar, né, mas é o plea bargain, hoje é o grande plea bargain. Claro, tecnicamente não deixa de ser um pedido de barganha, né, que se faz, mas o plea bargain norte-americano, a gente vai falar um pouco sobre ele, é bastante distinto do acordo não persecução penal. Hoje a grande possibilidade de plea bargain no sistema brasileiro, e esse é o tema da nossa aula, é o acordo não persecução penal. Eu sei que vocês já tiveram um pouco de aula sobre isso, mas agora a gente pode desenvolver um pouco mais, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.